Olá, boa tarde. Hoje no JC Debate nós vamos falar sobre a relação entre políticos e a sociedade. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo revela que 90% dos eleitores do Brasil não se sentem representados por nenhum partido. E pior, a maioria não consegue apontar o nome de um político capaz de tirar o país dessa situação. Esta administradora cansou de acreditar nos políticos. Depois de tantas promessas não cumpridas, ela decidiu não votar em mais ninguém. Não tenho pretensão. Eu acho que hoje em dia os partidos que estão lá, nenhum representa a minha opinião. Os políticos eu não confio em ninguém. O cientista político e comentarista do Jornal da Cultura, José Álvaro Moisés, comandou uma pesquisa inédita sobre a descrença dos brasileiros na política. Realizada pela Universidade de São Paulo em parceria com a FAPESP, ela será lançada em 2 livros por uma editora americana. O estudo mostra que 8 em cada 10 brasileiros não conseguem apontar um político capaz de tirar o Brasil da crise atual. Para pouco mais de 9 em cada 10, quase todos eles são ladrões. E 90% não se sentem representados por nenhum partido. Meu voto com certeza vai ser nulo. Eu também acho que é ladrão. Salva um. Todo, não escapa um. O que a gente vê não dá para acreditar mais em ninguém. A pesquisa aponta um abismo entre o sistema político e a opinião pública, agravado pela crise política, econômica e ética. Um cenário de descrença que pode trazer prejuízos à democracia. Nos livros, o cientista político vai mostrar caminhos para superar essa falta de conexão entre eleitores e políticos, como um número menor de partidos e um maior controle de gastos da campanha por parte da sociedade. E para falar sobre a falta de confiança dos eleitores nos partidos, recebemos o cientista político José Álvaro Moisés, diretor científico do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP, e Fernando Schuller, cientista político do INSPER. E você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser via Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com esse número aí que a reportagem trouxe, que a sua equipe levantou, professor. 90% dos entrevistados, dos brasileiros, não se sentem representados por nenhum partido político. A que se deve essa percepção? Na verdade, o que gera essa falta de representatividade? Na verdade, são 94% que, tanto na pesquisa de 2006 como de 2014, não se identificam com nenhum partido, não se sentem representados. Eu acho que isso tem que ver, uma coisa que apareceu na explicação inicial da reportagem, tem que ver com a crise que nós estamos vivendo nesse momento. Mas essa imagem, essa visão ou essa descrença em relação aos partidos é alguma coisa que já vinha vindo há algumas décadas. Quando houve a redemocratização no Brasil, meados dos anos 80, no primeiro momento, depois da Constituinte de 87, 88, com a nova Constituição, tinha um grau de identificação partidária, que nós chamamos em ciência política, um grau de identidade partidária razoável, era aproximadamente metade da população, às vezes um pouco mais, um pouco menos e tal. Isso, com o tempo, veio caindo. Agora, nós chegamos nos últimos anos numa situação que eu considero absurda, se você levar em consideração que, pela Constituição brasileira, o monopólio da representação política continua nas mãos dos partidos. Qual é essa situação absurda? É que as pessoas não veem nos partidos nenhum canal, nenhum meio de se representar no sistema político. Então, essa ideia fundamental da democracia, de que na democracia os eleitores são os soberanos, as pessoas comuns, não é um príncipe, um rei, um primeiro-ministro ou um presidente, mas são as pessoas comuns, que têm soberania, que delegam essa soberania a representantes para que os seus interesses, as suas visões de mundo, as suas preferências estejam no centro do sistema político. O que nós estamos vendo é que isso colapsou completamente no Brasil. Tem que ver com a estrutura dos partidos, tem que ver com a falta de democracia interna dos partidos, mas tem que ver também com o sistema
pelo qual nós elegemos os nossos representantes. O sistema de representação proporcional com lista aberta, eu entendo que é um desastre, porque separa completamente representados e representantes. As pessoas acham que estão votando em pessoas que vão representar. Na verdade, muitas vezes essas pessoas não têm nada a ver com o projeto do partido, com o projeto que se deseja para mudar o país. Vai aumentando ainda mais, né, a distância entre o que a rua pede, a percepção da rua, e o que acontece aí de fato, né, entre os nossos parlamentares. Aí a própria repórter, a Lilian, quando foi às ruas, não foi nada difícil encontrar pessoa que diz não confio mesmo em partido nenhum, são todos ladrões, não tem ninguém que possa mudar isso, e a consequência disso, eu vou votar nulo, eu não vou votar, e essa descrença até mesmo no voto, de exercer a sua cidadania, Fernando. Bom, primeiro, cumprimentar o professor Moisés por essa pesquisa, realmente fundamental para que o país busque outros rumos, né? Busque repensar. Nós estamos num momento de destruição criativa. Vamos ser um pouquinho otimista, quer dizer, acho que nós estamos com 30 anos, um pouco mais de Constituição no Brasil. É o momento de repensar isso, é o momento de mudar as regras, é o momento de fazer isso com sabedoria. Então, estudos acadêmicos com essa profundidade realmente são muito bem-vindos, não é? Eu acho que existem, uma multiplicidade de questões que poderiam, né, levar a este resultado. Pode explicar. Primeiro, é uma crise, digamos assim, das instituições da democracia representativa no plano global, não é? Em grande medida, eu atribuo isso à tecnologia. Em grande medida, as pessoas hoje... Uma das grandes funções da democracia liberal representativa tradicional era fazer o filtro da opinião pública, né? As elites políticas, os partidos políticos, as instituições, o parlamento, mesmo a mídia profissional, né, em grande medida fazia esse filtro, né, da opinião pública, digamos assim, da racionalidade pública, digamos, do interesse público. Isso tudo explodiu, a tecnologia explodiu, as pessoas se manifestam diretamente, elas, de alguma maneira, elas descartaram um pouco os partidos como instância de representação. Então, as redes que representam, os grupos organizados na internet, nas manifestações no Brasil desde 2013, elas não foram organizadas pelos partidos, foram organizadas por redes, né, que são muito efêmeras, são um pouco caóticas. Nessas manifestações, inclusive, nós vimos ali as pessoas dizendo, não quero partido nenhum aqui. Isso aconteceu. Então, o sociólogo Manuel Castells, sociólogo espanhol, ele fez uma análise em 84 países, movimentos muito diferentes uns dos outros, mas com esta característica, ou seja, né, da efemeridade, da baixa coesão programática, não é? da espontaneidade da organização, muito impactado. Agora, no Brasil tem o efeito da crise, né, e como bem o Álvaro falou, de um sistema político que se esgotou. Quer dizer, o voto em lista aberta, onde um deputado federal de São Paulo se elege em 200, 300 municípios. O eleitor não sabe quem representa, quem lhe representa. O deputado também não sabe exatamente a quem ele representa, não é? Então, você tem essa representação dispersa de uma campanha eleitoral muito cara, não é? E ainda nós tivemos, historicamente, financiamento empresarial de campanhas, então acho que tem várias explicações que levam a esse resultado. Tem muita gente aqui participando da nossa conversa, já vou passar aqui para vocês essas perguntas, mas agora existe aí nessa falta de representatividade uma falta de diálogo claro, né, entre o eleitor e seus representantes, mas o quanto os partidos querem estar abertos para o diálogo, professor? Então, eu acho que tem duas questões extremamente importantes, inclusive que foram mencionadas pelo Fernando, que são o seguinte: nas causas desse distanciamento, dessa descrença e de desconfiança, especificamente em relação aos partidos, que era alguma coisa em 2006, em torno de 81%, 82% de desconfiança, pulou para 86% em 2014. É muito grande, quer dizer, sobra um percentual muito pequeno de pessoas que têm alguma crença nos partidos e que acham que eles podem ser um instrumento. Então, tem um aspecto interessante aqui, que é o seguinte: toda a percepção de corrupção aumenta, estatisticamente falando, quando você faz análises mais sofisticadas do ponto de vista estatístico, aumenta essa desconfiança, né? E eu acho que a resposta dos partidos diante desse mundo, diante dessa realidade que veio se agravando e agora com as delações da Operação Lava Jato mostrou o envolvimento de líderes, o envolvimento dos partidos recebendo dinheiro de propina, dinheiro ilegal, os partidos não tiveram até agora nenhuma reação.
Nenhuma. Você não tem nenhum No sentido partido... de demonstrar que vai mudar vai mudar o comportamento? Estabelecer o diálogo que você... A primeira coisa desse diálogo seria os partidos têm que pedir desculpas para a sociedade e tem que se comprometer publicamente a mudar e, ao mesmo tempo, estabelecer um mecanismo pelo qual o eleitor possa controlar. Porque não adianta apenas dizer nós não vamos mais fazer corrupção, não é? E isso é uma garantia. Não, essa garantia tem que ser traduzida em mecanismo pelo qual as pessoas participam. Em alguns países você tem primárias para escolher candidato e até para escolher programa dos partidos. Então, existem meios pelos quais os partidos possam estabelecer um diálogo de natureza nova. Eu acho que o Fernando mencionou uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, não é? É um momento de transformação e as pessoas comuns, todos nós, os cidadãos, precisam se dar conta que isso não é apenas tarefa dos políticos, dos dirigentes, de quem está lá em cima nas instituições. É tarefa nossa também, da sociedade. A sociedade, num certo sentido, precisa fazer a ligação que os partidos não estão fazendo. Se eles não fazem, tem que vir do movimento da sociedade. As manifestações que o Fernando mencionou vão nessa direção. E, aliás, surgiram alguns movimentos e até mesmo um ou outro partido novo surgiu nesse contexto. Então, tem possibilidades de que a sociedade possa, o Brasil, os brasileiros, possam, de alguma maneira, ir na direção de ajudar a resolver esse problema e não apenas ficar na expectativa negativa, pessimista, né? Vou colocar aqui as pessoas, o Edson Nogueira, 100% de não representação, Maurício Rego, nenhum partido, nenhum político me representa, a Rosângela Rito, total falta de confiança na minha parte, o Valdir Moreira, que via Twitter, sem mudar todo o quadro político nacional, como mudar essa descrença quase absoluta? Eu vou emendar aqui no Valdir, então. Diante desse quadro, exatamente, de tantos parlamentares envolvidos também em casos de corrupção, é momento para uma mudança tão importante como o país precisa? Pensando até na reforma política, que é discutida há tanto tempo, que está aí a todo vapor essa discussão? Não, primeiro uma observação muito rápida, quer dizer, entre muitos problemas, isso aqui eu brinco, dá um semestre inteiro, né, na faculdade, discussão sobre essa temática toda, né? Mas vamos lá, para a gente sintetizar. Tem um problema, nós tivemos alguns avanços nesse processo, né? Às vezes eu vejo muitas reações dos eleitores que são altamente justificáveis. Você imagina você ir na rua hoje e perguntar, diante dessa crise toda, diante de capas de jornais, revistas, etc., com escândalos, delações, etc., se alguém confia no sistema político, evidentemente a resposta vai ser negativa, né? Mas nós tivemos avanços, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de veto à contribuição ao financiamento empresarial de campanhas eleitorais, que já entrou em vigor no ano passado. Na minha visão, é um avanço. Por que é um avanço? Num país onde o Estado tem uma presença tão forte na economia, né, com BNDES, com incentivos fiscais, né, quer dizer, com uma presença tão grande de empresas estatais e assim por diante, você ter empreiteiras, obras públicas, etc., você ter um financiamento empresarial praticamente irrestrito, que nós tivemos durante mais de 30 anos no Brasil, algum problema. A legislação brasileira, ela incentivava o político, o deputado, o candidato, o presidente da República a solicitar recursos aos empresários, né? Quer dizer, quando a gente vê o vice-presidente o vice-presidente da República, Michel Temer, no Palácio Jaburu, fazendo uma reunião com o empresário, solicitando recursos para o PMDB, ele fazia algo absolutamente legal. Né? Não estou discutindo a questão depois de como essa contribuição foi feita, evidentemente, parece que foi feita ilegalmente, mas o ato da solicitação do recurso era um mandamento legal. Né? Então, isso tudo, quer dizer, há avanços nesse processo, a gente não pode jogar a criança com água no banho. Né? E vejo de maneira positiva que o Brasil repense agora o tema da reforma política. Tenho sido uma voz, digamos assim, talvez recomendando ou sugerindo uma certa moderação nessa discussão, né? Eu gosto muito, o Zé Álvaro tocou num ponto interessante, de repente a sociedade civil precisa assumir um certo protagonismo. Quer dizer, eu acho que existe um conflito de interesse no Congresso para fazer reforma política, os deputados que estão lá eleitos, senadores, se elegeram por essas regras. Eu gosto muito de uma solução que foi utilizada, por exemplo, pela Nova Zelândia, onde se fez uma grande transformação do sistema eleitoral via um plebiscito, inclusive em 2 rodadas, né? Onde são sistematizadas as opções, uma grande discussão na sociedade é feita, né, pedagógica, politizadora, demora um pouco mais, né,
é um pouco mais incerto, mas gera mais legitimidade, é mais educativa. A universidade pode contribuir, a imprensa pode contribuir, os partidos podem contribuir. O Brasil precisa deste banho de democracia e de racionalidade pública para produzir normas com legitimidade. Nós temos experiências muito positivas com plebiscitos no Brasil. Nós tivemos o tema de 93 do sistema de governo, depois nós tivemos, né, a consulta do sistema de desarmamento. Então, o Brasil tem tradição, a Constituição prevê a forma de participação da sociedade. Então, eu acho que isso deveria ser feito com uma certa calma depois das eleições do ano que vem, né? Eu acho que o Brasil precisa pensar bem em como fazer a reforma política para não cometer erros que foram cometidos no passado. Entendimento depois das eleições, então esse não é o momento, então, para... Temos alguns problemas a resolver agora, mas para uma grande reforma política acho que não é o momento. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, conversamos sobre a relação entre políticos e a sociedade. Com a gente o cientista político José Álvaro Moisés, diretor científico do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP, e o cientista político do INSPER, Fernando Schuller. Tem muita gente aqui participando, dizendo aí não nos sentimos representados. Não é à toa que a pesquisa deu esse número tão grande, está aqui para provar, né? As pessoas com essa percepção. No bloco anterior, o Fernando colocou que acha que o atual momento não é para uma discussão tão importante da reforma política, que é melhor esperarmos as próximas eleições. Professor, quero saber sua opinião nesse sentido. Então, As pessoas também estão colocando aqui essa questão, né, com tantos nomes envolvidos em corrupção, como, né, levar essa discussão nesse momento, inclusive, e tem aí o processo de cassação também da chapa Dilma Temer, que vamos ter os próximos capítulos. Pois é. Não, veja, eu tenho o seguinte ponto de vista. Eu acho que nós estamos numa situação tão delicada, tão difícil, que tudo que for possível fazer no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, eu acho que é importante. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, em primeira votação, o Senado, no plenário, aprovou, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que é uma coisa muito importante, porque cria um desnível de desigualdade, de acesso à justiça, de atendimento. Então, isso é uma coisa importante, é uma reclamação de muita gente no Brasil, da opinião pública. O Senado aprovou, né? E vai ter uma sessão hoje, se eu entendi bem pela palavra do presidente do Senado, que vai consagrar essa decisão que depois vai para a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, a Comissão de Constituição e Justiça e também o plenário do Senado votou um aspecto extremamente importante da reforma, que é o estabelecimento da chamada cláusula de barreira, para que os partidos possam funcionar e tenham representação no Congresso Nacional. Nós temos uma situação de um sistema partidário muito fragmentado, muito amplo, que, na verdade, não corresponde aos projetos que estão na sociedade. Você não tem 35 projetos ideológicos. Tantas ideologias diferentes. E mais 50 que estão tentando se registrar. Na verdade, esses partidos funcionam muito mais em função de capturar uma parte do fundo partidário ou, eventualmente, do horário eleitoral gratuito e ter estabelecimento dos seus gabinetes no Congresso. Então, a cláusula de barreira é muito importante, né? A terceira coisa importante que foi aprovada recentemente, que eu acho que faz todo sentido, vai um pouco na direção do que nós falamos antes sobre o sistema de representação proporcional, que é o fim das coligações. A coligação hoje significa que, às vezes, partidos diferentes se coligam para poder obter o número de vagas que deseja ter no Congresso Nacional, né? Mas, às vezes, significa que alguém vota num partido como o PT e está elegendo alguém que tem uma ideologia ou uma visão, uma perspectiva diferente. Então, ela distorce, a coligação distorce a vontade do eleitor. Todas essas mudanças estão, num certo sentido, ocorrendo. Agora, eu acho que a reforma política envolve questões tão importantes do sistema político que faz sentido o que o Fernando falou, tomando o exemplo da Austrália, né? Eu próprio, numa entrevista, defendi um ponto de vista semelhante, que seria o de que nós temos que nos preparar de agora até as eleições de 2018
de tal modo que o eleitor seja consultado se ele quer autorizar o novo Congresso ou, eventualmente, uma constituinte específica para isso, ele quer autorizar a que haja uma reforma da Constituição. Para isso, você precisa ter debate, você precisa ter discussão, precisa informar as pessoas. E nós temos mais de um ano para fazer isso, até as eleições de 2018. Agora, por que eu estou datando em 2018? Porque eu acho que com tudo que aconteceu no Brasil, o impeachment que foi traumático, o governo do presidente Michel Temer, que está enfrentando impopularidade, embora com uma agenda econômica bastante adequada, mas cria contradições, cria problemas. Nós estamos num momento que nós precisamos restaurar a política no Brasil. Recriar as condições em que as pessoas acreditam que nós podemos usar a política para criar uma boa vida, para criar uma qualidade de vida melhor, para atender o que... Para isso, nós precisamos trazer as pessoas para dentro, para participar. O modo de fazer isso é uma mobilização que tem que crescer. E eu acho que se você tiver uma data em que tem uma decisão, a exemplo da experiência que nós tivemos em alguns casos de referendo ou de plebiscito, se você tiver isso, você estimula as pessoas a formarem opinião. Agora, isso tem sim, um as efeito pessoas educativo. estão muito aqui comentando a questão, mas são os mesmos nomes, parece que todos querem só chegar no poder e se perpetuar no poder, Fernando. Existe uma dificuldade dos partidos apresentarem também novas lideranças para essa mudança que as pessoas pedem tanto? Deixa eu fazer só uma colocação. Não existe um sistema político corrupto, né, com uma sociedade virtuosa. Né? Quer dizer, então, assim, diz assim, o debate no sistema político é de baixa qualidade, etc. Você já viu um debate na internet onde as pessoas mesmo debatem, onde os eleitores, os cidadãos debatem? É melhor do que o debate que é feito nos parlamentos, no governo, no sistema político? Não é melhor. Então, a primeira coisa que os eleitores, né, precisam, nós todos, cidadãos, todos nós aqui devemos entender que nós, eventualmente, não somos muito melhores do que os políticos. A sociedade não é melhor do que o sistema político. Não existe virtude de um lado e corrupção do outro lado. Não é? Quer dizer, todos os deputados que estão no Congresso, todos os senadores que estão no Senado Federal, né, e todos os governadores, prefeitos, foram eleitos pela sociedade. Se não estão lá, ninguém tem mandato biônico no Brasil. Então, a gente tem que partir deste plano, certo? O que nós devemos pensar, acho que na linha, que instituições podem favorecer uma melhor governabilidade, um melhor filtro da opinião pública, do interesse público e assim por diante. Né? Então, acho que esse é o raciocínio. Eu concordo inteiramente com os Alves. Existem reformas de curto prazo que podem ser feitas imediatamente. Nós temos um problema imediato, que é o financiamento O que deveria ser feito de imediato? Acho que a primeira questão, nós temos até o dia 2 de outubro para definir as regras das eleições do ano que vem. Né? Nós tivemos no ano passado essa regra da contribuição física, de pessoa física para os partidos, né? De indivíduos, cidadãos, que seria em tese o ideal. Quer dizer, você acredita num partido, então você vai lá e faz a sua contribuição. Né? Então não tem a contribuição empresarial, o fundo partidário foi expandido um pouco, né? Passou aí para perto de 800 milhões, que é um valor bastante significativo, mas tem um problema para o ano que vem. A campanha do ano que vem, teoricamente, vai ser mais cara e nós não temos um modelo de financiamento. Então, há uma discussão hoje sobre o voto em lista fechada, que a mim, confesso, não agrada. Né? Acho que você tirar do eleitor a possibilidade de ele fazer a votação, eu gosto muito da ideia do voto distrital. Na verdade, a transição que se propõe hoje na reforma política do deputado Vicente Cândido é exatamente para que se avance a médio prazo para um modelo de distrital misto. Né? As pessoas não estão se dando conta muito. Isso é uma mudança espetacular no nosso sistema político. Né? Isso faria uma transição com voto em lista. A questão é, o Brasil está preparado para fazer nos próximos meses uma situação desse tamanho? Exatamente. Temos os próximos meses para fazer uma mudança, para vigorar a partir do ano que vem nas próximas eleições. São mudanças em cima de mudanças. Nos últimos 20 anos, aí nós tivemos 10 eleições e 11 leis, né, na tentativa para fazer mudanças efetivas. Isso também não é ruim, professor? Quando é que vai acabar essa... Eu acho o seguinte, não existe um momento ideal de preparação. Né? Da mesma maneira que o Fernando chamou a atenção, não existe uma virtude na sociedade, uma corrupção só no sistema político, não existe um momento ideal que nós estamos... É como se nós tivéssemos passado por um curso, agora nós estamos preparados. Não existe isso. Sim. Cada mudança, ela tem um efeito positivo, às vezes tem efeito negativo também, que não dá para você antever tudo. Agora, eu acho que, de novo concordando com o Fernando, nós demos um passo extraordinariamente importante em retirar o financiamento das empresas, ou seja, do poder econômico,
que, como nós vimos nas delações de ex-executivos da Odebrecht e outros, em alguns casos, capturaram partes do Estado, o poder econômico fez isso. Por exemplo, comprou medida provisória. Então, ter colocado um basta a isso é um grande avanço. E nós precisamos, nós todos, a sociedade como um todo, perceber o reflexo que isso tem. Isso significa o seguinte, que partidos, para funcionar, vão depender do apoio também das sociedades. E isso leva com que os partidos tenham uma ligação maior com os eleitores, e os eleitores podem, na medida em que vão contribuir, vão participar, vão ter uma posição mais, um protagonismo mais ativo, podem cobrar mais. Né? Exatamente. Nosso tempo está acabando, eu sei, assim, são muitas questões, só a reforma política e dá capítulos, né? São vários JC Debate que dá para fazer nesse sentido. Mas, para terminar, vocês falaram muito na sociedade, que a sociedade deve ser protagonista também dessa mudança, né? Que as pessoas tanto pedem. De que forma? Um recadinho final, então, para as pessoas. Não, primeiro é moderação. As pessoas acham que precisam ler, precisam se informar. O eleitor não tem grande incentivo para tomar informação sobre o sistema político, porque o seu voto, no fundo, não decide nas questões da política. Mas, nesse momento, a sociedade tem maneira de se estruturar. Nos grupos organizados, na pressão aos deputados, a observação do que passa no Congresso. A sociedade tem feito seu papel. A sociedade foi à rua. Né? Então, nós temos um momento vivo da nossa democracia, um momento de reflexão. Né? Por isso, eu tenho defendido essas formas de consulta. Eu gostei muito dessa ideia, seja, será que não é o momento de se fazer essa consulta à sociedade, se ela autoriza, se ela deseja fazer um processo de renovação, se ela autoriza ou o próximo Congresso, ou gostaria de uma consulta plebiscitária? Eu acho que a sociedade tem um grande papel nisso. Se não houver pressão popular para a melhora dos costumes democráticos, não haverá esta melhora. Eu acho que esta é a conclusão do momento que a gente vive. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.